Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Senhor Jesus, eis aqui o teu filho, Pai. Senhor, tu já falaste algo com ele. Senhor, agora eu te peço, usa ele como canal para falar aos nossos corações, Senhor. Nos dê entendimento na tua palavra e usa ele grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus, né? Estou muito feliz essa noite com tudo que Deus tem feito no nosso meio, né? Os jovens oraram bastante por esse momento, pediram ao Senhor direção em relação a esse tema, e tenha certeza que essa noite Deus ele escolheu um tema para falar no fundo do teu coração, para falar no fundo do meu coração. Esse tema ele não foi escolhido por homens, não. Ele foi entregue pelo próprio Deus, para que essa noite nós pudéssemos ser cheios dele nesse lugar. Mesmo sentado, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Uma leitura bastante extensa, mas que é necessária essa noite. Romanos capítulo 8, versículo 1 a 9. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, mais uma vez, eu quero me colocar na Tua presença. Senhor, eu não tenho nada de bom para oferecer para o Teu povo. O povo é Teu. Senhor, a igreja é Tua. Então, Senhor, fala com cada um de nós. Senhor, usa-me essa noite, que eu possa diminuir e que o Senhor venha crescer neste lugar. E que nenhum de nós possamos sair daqui da mesma forma como nós entramos. Mas, Senhor, que haja mudança de vida, que haja mudança de caráter, que haja mudança de comportamento. E que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, quando a gente anda um pouco em Romanos, no capítulo de número 8, a gente percebe que a palavra de Deus, nesse capítulo, ela é dividida em 3 grandes seções. Se você for do versículo 1 ao 17, nós vamos ver ali a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, que é justamente o nosso tema essa noite, vivendo pelo Espírito. Quando a gente vai do versículo 18 até o versículo 30, a gente vê Paulo tratando um pouco sobre as primícias do Espírito, a esperança daqueles que esperam em Deus. E a última sessão a gente observa Paulo falando um pouco sobre a importância do crente ter Deus por ele e como o amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Só que hoje a gente vai estudar somente essa primeira sessão que fala justamente sobre viver segundo o Espírito.
Essa noite nós vamos falar sobre a importância de viver segundo o Espírito. Não viver segundo a nossa carne, não viver segundo os nossos desejos, não viver segundo os costumes deste mundo, mas viver segundo a vontade daquele que nos chamou. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E eu acho muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo de número 8, fazendo um paralelo muito interessante. Se você for aí, no versículo de número 2 de Romanos 8, você vai perceber o seguinte: Paulo diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, no versículo 2, nós podemos compreender que, dentro do ser humano, duas leis militam entre si: a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Exatamente nesse momento que nós estamos aqui, meu querido irmão, existe uma lei militando de modo que a sua carne não quer que você entenda tudo que Deus tem a falar com você essa noite. Mas o teu espírito milita contra essa outra lei, tentando fazer com que você consiga se focar nessa palavra, tentando fazer com que você entenda tudo que Deus tem a falar conosco essa noite. Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que existe uma guerra, existe uma guerra entre a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte. E sabe, meu irmão, só existe uma forma de ser liberto da lei do pecado e da morte: somente por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. É somente por intermédio de Cristo que essa lei do pecado e da morte, que a todo instante tenta agir nos nossos corações, ela é vencida, porque eu e você não temos força para vencer essa luta, mas o nosso Deus é forte, é soberano, e Ele está aqui essa noite para mudar a nossa história, para mudar a nossa sorte, e para fazer que nós possamos viver segundo a lei do Espírito da vida. E meu irmão, nós precisamos entender algo. O versículo de número 1 de Romanos 8 é um versículo muito conhecido. O escritor diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Todos nós já ouvimos, pelo menos uma vez na vida, uma palavra sobre esse texto. Os pregadores mais eloquentes dizem: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas essa noite eu quero te perguntar uma coisa. Algo que eu me perguntei. Paulo, ele diz que não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. Mas o que seria estar em Cristo? O que é estar em Cristo? Porque a gente escuta muita palavra falando: olha, meu irmão, ninguém pode te condenar, porque não há condenação para quem está em Cristo. Mas antes nós precisamos entender o que é estar em Cristo. E Paulo, ele responde no próprio versículo 1, na parte B, que é um pouco esquecida. Ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então entenda, estar em Cristo é andar segundo o Espírito. Então vamos lá, para que não haja condenação, é necessário andar no Espírito. Não adianta querer dizer não, nenhuma condenação há, se antes não quiser andar no Espírito. Não adianta querer com tanta eloquência dizer: não, ninguém pode me condenar, porque antes eu preciso fazer uma introspecção e perguntar a mim mesmo: será que eu tenho andado conforme o Espírito? Porque, meu irmão, dessa simples leitura de Romanos 8, versículo 1, a gente chega a uma conclusão. Quem está em Cristo
vive pelo Espírito. Quem não está em Cristo, não vive pelo Espírito. E se alguém não está em Cristo, esse alguém pode ser condenado. Você está percebendo a seriedade de Romanos 8? Paulo aqui, ele simplesmente está dizendo o seguinte, olha, para que não haja condenação, a minha pessoa e a tua pessoa, é necessário andarmos no Espírito. É necessário vivermos pelo Espírito. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes a gente tem uma mentalidade, que não é uma mentalidade bíblica, e sabe qual é essa mentalidade? Alguns crentes vivem pelo Espírito e outros crentes vivem pela carne. Muitas pessoas pensam que uma pessoa que vive pelo Espírito, ela também pode viver na carne. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa noite é noite de fazer uma escolha. Essa noite, ou eu vou sair daqui querendo viver pelo Espírito, ou eu vou me entregar para a minha carne e pronto. Essa noite é noite de escolher, porque deixa eu te falar uma coisa, crente não vive pela carne, crente vive pelo Espírito. Crente não pode viver pela carne, porque quem vive pela carne não é de Deus. Paulo disse isso. Paulo aqui não está fazendo um paralelo entre crentes que estão vivendo no Espírito e crentes que estão vivendo na carne, não. Paulo aqui ele está fazendo uma divisão entre justo e ímpio. Porque deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente acha que simplesmente estar dentro da igreja vai dizer se uma pessoa vive ou não pelo Espírito, mas deixa eu te falar, existe muita gente dentro da igreja que está vivendo pela carne. E deixa eu te falar uma coisa, se você está vivendo pela carne, você está no lugar certo. Porque é somente se expondo à palavra de Deus que nós poderemos viver pelo Espírito. Eu não estou aqui dizendo para você que tem levado uma vida pela carne, para você parar de vir para a igreja. Não, não é isso. Eu só estou tentando dizer que você essa noite precisa mudar de postura. Essa noite Deus pede a mim e a você que façamos uma análise. Eu estou vivendo pela carne ou eu estou vivendo pelo Espírito? Meu irmão, passou o tempo de ficar brincando em cima do muro. Passou a fase. Passou a fase de achar que, não, hoje eu estou vivendo pelo Espírito, amanhã eu vou viver pela carne. Não, hoje está tendo culto da mocidade, hoje eu estou pelo Espírito. Mas chega amanhã e vive pela carne. Deus não quer mais isso, sabe por quê? Deus está prestes a vomitar aqueles que não são quentes nem frios. Existe um texto muito interessante, em que Elias olha para o povo e diz, olha, se Baal é Deus, segue Baal. Agora, se Deus é Deus, seguiu o Deus de Israel. Passou a fase da gente ficar se dividindo entre dois pensamentos, entre espírito e carne. Essa noite é noite de decisão. Noite de decisão. Porque quem vive pelo Espírito é crente e tem a salvação. Mas quem vive pela carne não tem a salvação. Sabe por quê? Vai lá comigo, por gentileza, em João, no capítulo de número 14, versículo de número 15. Cristo ele é bem direto e objetivo nesse tema. Em João 14, versículo de número 15, Cristo simplesmente olha e diz: se me amardes, guardareis o quê? Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. A contrário senso, qual a conclusão que eu chego? Se eu não guardo os mandamentos, eu não amo. Você já parou para pensar o quão perigosa é uma vida na carne? A gente vem para a igreja, a gente continua agindo como se nada tivesse acontecido, mas a gente não para pensar que se a gente não guarda os mandamentos, se a gente não vive pelo Espírito,
a gente não ama a Deus. A gente não ama a Deus. E eu acho muito interessante porque João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 6, diz que todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Mas aquele que vive na prática do pecado não ouviu, nem tampouco conheceu. Sabe o que João está dizendo aqui? Olha, se você vive uma vida na sua carne, você pode até nem ter conhecido a Cristo. Porque ninguém que é exposto à presença dele consegue continuar vivendo da mesma forma. Ninguém que é exposto ao Espírito consegue viver uma vida desregrada. Essa noite o Senhor está aqui dizendo: olha, eu quero me apresentar a você. Eu quero fazer você viver pelo Espírito. Eu quero fazer você largar essas práticas que têm feito você alimentar a tua carne cotidianamente. E sabe o que o Senhor, Ele quer ouvir de mim e de você essa noite? Ele quer ouvir o que nós cantamos hoje já. Ele quer ouvir você dizendo: Senhor, eu quero nascer no Teu Espírito. Eu quero matar a minha carne. Eu quero fazer a Tua vontade, para que assim a minha vida seja a Tua vida. Eu quero nascer no Teu Espírito. Viver pelo Espírito exige de mim e de você metanoia. Metanoia quer dizer mudança essencial de pensamento ou caráter, arrependimento total. Não é um pseudo arrependimento, como não? Deus quer arrependimento total, é metanoia, é mudança de entendimento, é mudança de caráter, é mudança que Deus quer, igreja do Senhor. É mudança. Porque é chegado um tempo em que Deus levantará homens e mulheres para anunciarem as coisas de Deus. E é mudança, é metanoia, é mudança de caráter, é arrependimento total. Arrependimento total. Porque, como eu falei, somente congregar não representa uma vivência pelo Espírito. É necessário escolher. É necessário escolher, é necessário decidir, é necessário escolher como viver, pela carne ou pelo Espírito. Sabe por quê? Tem muita gente que leva uma vida em total iniquidade, leva uma vida desprezando o Senhor, leva uma vida rejeitando ao Senhor. E meu irmão, o pastor Elias, sempre que ele fala naquele texto de 1 João 2,1, ele diz o seguinte para os jovens: olha, o pecado ele não pode ser uma regra, o pecado ele é uma exceção na vida do cristão. O pecado ele é uma exceção, porque quando João ele escreve esse texto que eu mencionei, ele diz: olha, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, a regra, não pequeis. Mas pecou? Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A gente está vivendo o pecado como regra, a gente está vivendo o pecado como vida cotidiana, mas essa noite Deus olha para mim e para você e diz: lave as tuas mãos, arranque a iniquidade, porque chegou o momento de viver uma vida santa como regra. Uma vida santa como regra. O pecado ele é uma exceção. O pecado é uma exceção. Então não adianta ficar pecando deliberadamente, escolhendo viver uma vida de pecado, porque aquele que não guarda os mandamentos de Cristo não ama. Aquele que não guarda os mandamentos não vive pelo Espírito. Não vive pelo Espírito. E deixa eu te falar uma coisa. Vai lá comigo em Gálatas, por favor.
Em Gálatas, Paulo, ele fala um pouquinho sobre isso também. Em Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 16, Paulo ele diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Sabe por que tem muita gente que está vivendo uma vida desregrada? Porque não anda no Espírito. Porque não escolheu andar no Espírito. Porque não pede para o Senhor para ter forças para andar no Espírito. Mas, meu irmão, viver no Espírito é um atributo extremamente necessário para aquele que quer ser servo de Deus. Você quer ser servo de Deus? Você quer ser servo de Deus? Você quer ser? Ande no Espírito. Ande no Espírito. Não há como ser servo de Deus andando, cumprindo as concupiscências da sua carne. Como eu falei, essa noite é noite de decisão, essa noite é noite de escolha, essa noite nós vamos sair daqui escolhendo se nós vamos viver por Cristo ou se nós vamos viver pela nossa carne. Sabe, quando eu preparava essa mensagem, eu até mandei ela para o pastor Gedeon Júnior, porque o meu coração temeu completamente em trazer essa mensagem. Mas eu orava a Deus, e o Senhor falava: é isso que eu quero falar com a minha igreja. É isso que eu quero falar com o meu povo. E sabe, meu irmão, essa noite eu quero trazer aqui 4 contrastes que o apóstolo Paulo ele traz no texto que nós estamos usando como base essa noite. Você vai voltar comigo lá em Romanos, no capítulo de número 8 agora. E nós vamos ver 4 contrastes que Paulo faz em relação a viver na carne e viver no Espírito. E o primeiro contraste, ele está no versículo de número 5. Olha só o que ele diz. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Sabe qual é o primeiro contraste que Paulo faz entre viver no Espírito e viver na carne? É justamente o contraste entre Espírito e carne. A gente tem que partir daí, e a gente tem que entender algo. Quem é salvo tem o Espírito de Deus. Mas quem não é salvo, não tem o Espírito de Deus. Se eu estou vivendo pela carne, eu estou vivendo em condenação. Se eu estou vivendo pela carne, eu estou a um ponto de experimentar a ira de um Deus santo. Porque, como eu já falei, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, e somente está em Cristo aquele que vive pelo Espírito. Sabe, o não salvo, ou aquele que vive pela carne, ele vive simplesmente querendo cumprir e satisfazer os desejos da sua carne. Todos os pensamentos giram em torno de satisfazer os seus desejos. Todos os seus pensamentos giram em torno de viver uma vida que não é segundo a vida que Deus pede. E sabe o que eu acho interessante? Paulo, ele menciona o que é viver pela carne e o que é viver pelo Espírito. Vá lá comigo em Gálatas de novo, por gentileza. Essa noite nós vamos andar muito pela palavra do Senhor. Em Gálatas, no capítulo de número 5, Paulo, ele retrata bem esse contraste de carne e Espírito. Lá no versículo de número 19... Paulo, ele diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não quê? Herdarão o reino de Deus. Paulo é bem claro e objetivo, ele diz, olha, aquele que vive pela carne, ele cumpre os atributos de quem? Da carne. E são todos esses atributos. Sabe, meu irmão, aquele que tropeça em somente um ponto da lei, ele tropeçou em toda a lei. Não adianta eu querer olhar para o meu irmão, que vive uma vida em prostituição, e eu fazer fofoca com o nome dos outros. Não adianta eu ser fofoqueiro e querer falar da vida do irmão que é glutão. Essa noite o Senhor, Ele trata individualmente com cada um de nós. Olhe para essas situações e veja onde eu estou errando. Será que é na inveja? Será que é na bebedice? Será que é na inimizade? Será que é na falta de perdão? Aqui estão postos os atributos daqueles que vivem pela carne. Mas como a gente está fazendo um contraste, Paulo, ele olha para o texto e ele continua. No versículo 22 ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa noite Deus quer que nós troquemos os atributos que estão na nossa carne pelos atributos do Espírito. Aquele que vive pelo Espírito, ele ama o seu irmão. Aquele que vive pelo Espírito, ele tem prazer em estar na casa do Senhor. Ele vive uma vida de paz. Ele é longânimo. Ele é benigno. É bondoso. Tem fé. É manso. E tem temperança. Tem temperança. Ou seja, quem vive pelo Espírito vive em uma esfera totalmente nova e diferente. As coisas da carne já não me satisfazem, porque somente em Deus há satisfação plena. Meu irmão, Deus ele quer te preencher todinho essa noite. Deus ele quer a tua vida por completo. Ele quer te refazer. Ele quer te moldar. Desce à casa do oleiro e deixa ele fazer do jeitinho que ele quer. Deixa ele fazer, deixa ele moldar você segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Sabe por quê? Porque em Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo 24, Paulo ele continua dizendo, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucifica a tua carne essa noite. Crucifica a tua carne e viva pelo Espírito. Viva pelo Espírito. Sabe por quê, meu irmão? Há um texto muito lindo em Filipenses, e eu quero convidar você a abrir. Filipenses no capítulo de número 4, no versículo de número 8, Paulo ele fala sobre a nossa mente. E deixa eu te falar uma coisa. O primeiro lugar que a carne tenta enganar é a nossa mente. Mas para que a gente possa conseguir vencer, a gente precisa seguir a receita que Paulo diz em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quem vive pelo Espírito, ele pensa nas coisas do Espírito. Quem vive pelo Espírito, ele pensa na magnitude da glória de Deus.
nós devemos viver em função do Espírito e não da carne. O segundo contraste que Paulo faz em Romanos 8, volte comigo lá em Romanos 8, agora no versículo de número 6. Romanos 8, versículo de número 6. Esse será o segundo contraste que Paulo faz. Paulo ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Sabe qual é o segundo contraste entre viver na carne e viver no Espírito? Se eu vivo pelo Espírito, eu vivo vida, eu estou vivo. Agora, se eu vivo pela carne, eu estou morto. Eu estou morto. Sabe, meu irmão, aquele que vive pela sua própria carne, ele pode até estar vivo em termos físicos, mas espiritualmente ele está morto, ele está acabado. Mas essa noite, aquele que ressuscitou Lázaro quando já cheirava mal, é capaz de ressuscitar o teu espírito, é capaz de ressuscitar a tua vida espiritual, é capaz de aquecer o teu coração, ainda que ele esteja frio. Deus é capaz de ressuscitar o coração mais frio e mais gelado. Sabe, aquele que vive pela carne, ele está tão morto que pode até ter um pouco de moralidade. Ele pode até viver um pouco de religião, mas falta a vida espiritual. Você já viu aquelas pessoas que dizem, mas fulano de tal, parece que é até mais crente do que os crentes. Mas está morto. Está morto porque não tem o Espírito. Pode até ser moral, pode até ser religioso, pode até fazer o bem, mas enquanto não tiver o Espírito, está morto. Enquanto não viver pelo Espírito, está morto. Um dia, meu irmão, nós estávamos mortos. Mas como Paulo diz, Deus que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em misericórdia, nos salvou pela sua graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos vivificados, pela graça nós podemos viver pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Sabe por quê? Quem vive pela carne está morto. Mas para quem vive pelo Espírito, Jesus ele deu uma promessa em João 10:10. Jesus ele disse que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Deus ele não quer que você simplesmente viva em estado vegetativo, não. Deus quer que você viva em abundância, é abundância. Por isso que nós temos que viver pelo Espírito, porque quem vive pelo Espírito vive em abundância. Aleluia! Vive em abundância, é em abundância. Aquele que vive pelo Espírito, ele consegue discernir as coisas espirituais, ele consegue entender as coisas espirituais. Mas aquele que vive pela carne, está completamente morto. Morto. Mas como eu falei, Jesus é profissional em ressuscitar morto. Jesus tem poder para ressuscitar morto. Na cruz do Calvário, ele ressuscitou vários mortos ao mesmo tempo. Ele ressuscitou a mim e a você. Você sabe qual é o terceiro aspecto que Paulo trata sobre viver pelo Espírito e viver pela carne? Está lá no versículo de número 7, de Romanos 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, ou algumas Bíblias dizem, guerra contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Sabe qual é a terceira comparação que Paulo faz entre viver pelo Espírito e pela carne? Aquele que vive pelo Espírito, ele tem paz.
Mas aquele que vive pela carne, ele vive em guerra. Meu irmão, seja franco comigo essa noite. Existe algo mais gostoso do que poder encostar a cabeça no travesseiro na hora de dormir e não ter nada para nos condenar? Sabe, existe tanta gente que está vivendo pela carne, na hora que encosta a cabeça no travesseiro, é somente condenação, vive em guerra com Deus. Como Davi escreveu no Salmo, se eu não me engano, 32, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos eles definhavam, dia e noite eu era cercado. A minha culpa consumia os meus ossos. Mas não para por aí, Davi ele olha e diz, só que eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade eu não mais ocultei, e eu fui perdoado por Deus. Meu querido, não há nada mais valioso do que viver em paz, do que poder encostar a cabeça no travesseiro e compreender que nós estamos em paz. Eu acho muito interessante quando Tiago, ele escreve lá no capítulo 4, vá comigo nesse texto por gentileza. Tiago, capítulo de número 4. Tiago 4, versículo de número 4. Tiago, ele é cirúrgico em falar sobre isso. Tiago 4,4 ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu irmão, quando eu estou vivendo pela minha carne, eu estou em guerra contra o próprio Deus. E deixa eu te falar uma coisa, eu nunca vi alguém vencer uma guerra contra Deus. Eu nunca vi. Aquele que vive pela sua carne, está em constante guerra contra Deus. Em determinado momento, em Isaías, no capítulo 48, versículo 22, Deus ele diz o seguinte, olha, para os perversos não há paz. Você já pensou viver uma vida sem paz? Uma vida em guerra? Uma vida em completa guerra. Mas deixa eu te falar uma coisa, diferentemente é aquele que vive pelo Espírito. Aquele que vive pelo Espírito, ele vive em completa paz. Aquele que vive pelo Espírito, ele consegue ter paz no seu coração por entender que está vivendo segundo o que Deus pede. Meu irmão, Deus ele quer cessar essa guerra. Deus essa noite quer cessar guerras. Basta que você diga, Senhor, bandeira branca, Senhor, eu quero viver em paz, eu quero viver pelo Espírito, chega de viver em guerra contra Ti, chega de encostar minha cabeça no travesseiro e ser acusado, eu quero viver em paz, sabe por quê? Deus usa o mesmo profeta que diz que para os perversos não haveria paz, e ele diz lá no capítulo 26, versículo 3, que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele. Ele guarda em perfeita paz aquele que está diante do propósito dele. Quer viver em paz? Se coloque debaixo da potente mão de Deus. É fácil demais viver em paz. É só se colocar diante de Deus. Sabe por quê? Porque quem ama a lei de Deus desfruta de paz. Desfruta de paz. E o nosso irmão Rafael, ele trouxe um texto aqui, em João 14, que o próprio Cristo diz, olha, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Existe uma paz que excede todo o entendimento, para aqueles que vivem pelo Espírito. Você já pensou ter uma paz que excede todo o entendimento? Meu irmão, é uma paz sobrenatural. É uma paz sobrenatural. Chega de viver em guerra. Chega.
Essa noite Deus Ele quer trazer paz para o teu coração. Ele quer trazer paz. O quarto contraste, para a gente já terminar, que Paulo traz, está lá no versículo 8. Paulo ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, aquele que vive na carne não pode o quê? Agradar a Deus. Mas aquele que vive pelo Espírito, este sim pode agradar a Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para de querer agradar a você mesmo. Para de querer agradar os teus desejos. Para de querer agradar. Nós somos feitos para agradar um Deus santo, 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 santo. Nós somos feitos para o louvor dEle. Nós somos feitos para agradar aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aquele que quer agradar a Deus, ele faz como Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. Meu irmão, essa noite é noite de agradar a Deus. É noite de crucificar-se com Cristo para viver a vida que Cristo quer. Deixa eu te falar. A gente ora tanto pedindo um avivamento. A gente ora tanto pedindo para Deus mudar a história do nosso país. Mas a história do nosso país só vai mudar. E o avivamento só vai chegar quando a gente começar a viver pelo Espírito. Essas coisas só vão acontecer quando a gente começar a viver de fato pelo Espírito. Então antes, deixa eu te falar uma coisa. Antes do eis-me aqui, existe o ai de mim. Antes de Isaías olhar para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ele olhou para dentro de si e disse: ai de mim, eu estou perecendo, eu vi o Senhor dos exércitos. Essa noite é noite de olhar para o Senhor e dizer: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque quando nós dizemos ai de mim, nós somos santificados, e aí nós podemos dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Igreja, Deus está chamando, não é só jovem. Deus está chamando os homens. Deus está chamando as mulheres. Deus está chamando as crianças. Deus está chamando os adolescentes. Tu sabes que Deus está falando contigo nesse momento. Sabe, a gente vive tanto querendo agradar a si mesmo, a gente vive tanto correndo atrás das nossas coisas, como se elas fossem fim, mas tudo isso é meio. O fim é eterno, o fim é o céu, o fim é ver o Senhor face a face. Desperta, igreja. Desperta, porque o noivo vem aí. Poxa, Deus entregou tantos talentos para mim e para você, o que a gente está fazendo com isso? Abra a tua boca, começa a falar que Ele é bom, que Ele é santo. Pregue o Evangelho. Deus está querendo te usar, meu irmão. Às vezes você fica tímido, com medo, preocupado, mas Deus está te chamando. Essa noite, como eu disse, é noite de decisão, é noite de escolher viver pelo Espírito, é noite de escolher viver o que Deus quer que nós vivamos. Você não foi chamado simplesmente para fazer uma faculdade. Você não foi chamado simplesmente para passar em um concurso público. Você não foi chamado simplesmente para casar e constituir uma família. Você foi chamado para viver pelo Espírito, para que através da tua vida outras pessoas queiram viver pelo Espírito. Irmão, não estou dizendo aqui para você abandonar tudo, não.
não é para abandonar a tua casa, não é para abandonar o teu trabalho, não é para abandonar os teus estudos. Eu só estou te falando, entregue a Deus a parte que pertence a Deus. Entrega para Deus aquilo que é dele. Entrega para Deus aquilo que é dele, sabe por quê? Eu quero terminar essa mensagem com um texto, que para mim é um dos textos mais impactantes da palavra de Deus. Vá comigo lá em Isaías. Isaías, capítulo de número 1. E eu prometo que aqui eu termino. Isaías 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos, mas eles prevaricaram contra mim. Versículo 3, parte B diz, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres. Versículo 11, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de gordura de animais, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 12, quando vindes a mim, quem requereu isso de vossas mãos? Versículo 13 ele diz, não posso suportar tamanha iniquidade. Versículo 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não escuto, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Mas aí chega, depois da repreensão, o convite para a reconciliação. Versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Sabe por quê? Porque o versículo 18 diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Essa noite é noite de renovação. Renovação de aliança. Aliança que foi quebrada não por Deus, mas a aliança que foi quebrada por mim e por você. Sabe, ainda que o teu pecado seja o pior, Deus ele quer essa noite renovar a aliança que Ele tem contigo. E Ele quer fazer com que você viva pelo Espírito. Se coloque de pé nesse momento. Essa noite é noite de decisão, meu irmão. Essa noite é noite de sair daqui com metanoia. Cadê os músicos? Metanoia, mudança de caráter, mudança de mente. É noite de pedir ao Senhor, Senhor, chega, eu não quero mais viver assim. Feche os seus olhos e diga para o Senhor bem assim, ó: eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida
vida seja a tua vida. Diga pra ele: eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Diga pra ele que a minha vida seja tua. Se isso é sincero, diga que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh Senhor, eu preguei a tua palavra, Pai. Senhor, eu falei aquilo que tu colocaste em meu coração. Agora, Senhor, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, que é nos convencer do nosso pecado, Senhor. Senhor, nos perdoa pela nossa negligência. Nos perdoa por tantas vezes viver, Pai, pelos desejos da nossa carne. Nos ensina a viver pelo Espírito. Senhor, nos ajuda a escolher viver uma vida diferente. Nos ajuda a escolher viver uma vida totalmente diferente na Tua presença. Nós te louvamos porque Tu és Deus. Nós te louvamos porque Tu és Senhor. E porque Tu és soberano em tudo. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, existe alguém aqui essa noite que escutou essa palavra pela primeira vez e quer aceitar Jesus? Ou se existir alguém que já foi crente e simplesmente se desviou e tem vivido pela sua carne, eu quero te dizer, essa noite Deus está te chamando para viver pelo Espírito. Existe alguém essa noite? A igreja feche os olhos e comece a orar nesse momento. Ninguém está te vendo, só eu e Deus. Se você está aqui e você quer aceitar Jesus, estenda as tuas mãos aí. Estenda a tua mão. Essa noite é noite de oportunidade. É noite de mudança de vida. Ou se você está na live, e quer aceitar Jesus, aí da tua casa, não tem problema. Essa noite o Senhor, Ele quer te encontrar. E Ele quer fazer com que você viva pelo Espírito. Existe alguém aqui dentro da igreja essa noite que quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar? Aqui? Ninguém? Alguém falou alguma coisa aí na live? Amém. Então que Deus te conceda outra oportunidade. E que essa palavra ela fique marcada no teu coração. Amém?